Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio e hoje a gente dá uma olhadinha na edição da editora Panini de Batman Lego, meus amiguinhos. Ediçãozinha que estava sendo esperada por muitos aí, né? Todos estavam a fim de ler esse trabalho desde que o Matt Reeves mencionou que um dos quadrinhos que pode influenciar bastante o The Batman é este aqui, o Batman Lego. Então a gente vai dar uma olhadinha como é que ficou a edição da Panini. Não é um vídeo de review isso aqui, eu vou fazer um vídeo de review especificamente. Na verdade, eu já fiz alguns vídeos sobre Batman Lego, né? Eu já falei 5 motivos pelo qual você deve ler o quadrinho, que é uma espécie de review. Já falei o porquê quase esse quadrinho nunca existiu. E vou fazer mais um vídeo então aqui para trazer um pouco mais da minha perspectiva em relação a esse trabalho, tá? Aqui é só pra gente dar uma passada nas páginas. Eu sei que tem pessoas que não gostam desse tipo de vídeo, mas a intenção aqui é fazer uns comentários breves, nada de muito aprofundado, mas ao mesmo tempo ali dá uma olhada na arte do Darwyn Cooke, que é uma arte que vale a pena ser apreciada sem sombra de dúvida, porque o Darwyn Cooke era um desenhista fantástico. Então vou lá, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Então tá lá, meus amigos, a edição, aquilo que a gente queria faz tempo que fosse republicado no Brasil, Batman Lego, pela editora Panini Comics, trabalho aqui do Darwyn Cooke, que reúne não só Batman Lego, mas conforme diz o próprio título aqui do encadernado, outras histórias também, histórias muito legais. Já dei aquela folhada básica, uma edição que tá bonitinha, tá legal. 7 histórias clássicas com o Cavaleiro das Trevas de uma verdadeira lenda dos quadrinhos. Com certeza, Darwyn Cooke, que infelizmente já morreu, ele era uma lenda dos quadrinhos. Aconselhável para maiores de 12 anos, hein? Tem que pedir a cartinha do pai e da mãe, autorização lá pra ler quem for menor de 12. Eu gosto de brincar com esse negócio. Tá lá então, quem gosta da lombadinha. E edição de luxo aqui, hein? Panini Comics. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Começamos com a guarda aqui. Temos aqui essa imagem que vem lá do Crime Perfeito. E aí nós temos então o começo da história aqui, né? Todo expediente, tudo que todo mundo que participa aqui também, com os roteiros, desenhos, etc. Não todas as histórias aqui, né? As histórias aqui, elas têm a participação do Darwyn Cooke, mas algumas delas o Darwyn Cooke só desenha, algumas delas o Darwyn Cooke só escreve. Então tá lá. Temos o índice aqui, né? Começa com Ego, depois vem aquelas histórias curtas e termina com uma história da Arlequina. E Crime Perfeito é a penúltima. Daí tem todos os extras, né? As capas e etc. que o Darwyn Cooke fazia. Uma introdução pela Amanda Conner, muito conhecida pelos trabalhos com a Arlequina. E aí começa Batman Lego, né? Essa capa aqui, ela é muito emblemática, eu acho muito bonita. Então, meus amigos, só lembrando, esse vídeo aqui é só pra gente dar uma olhada na edição, não é um vídeo de review. Algumas vezes as pessoas confundem, né? Falam, pô, bacana teu vídeo de review, né? Isso aqui não é um review. Review eu vou fazer de novo, inclusive eu vou reler, fazer um novo review. Já tem algumas vezes que eu falei sobre essa história no canal, mas não basta falar uma vez, tem que falar umas 30 vezes, porque essa história é muito boa. E é legal que o Darwyn Cooke dedicou essa história ao pai dele. Tem um vídeo no canal onde eu falei que essa história quase não saiu. Ela foi rejeitada no primeiro momento. Vai aparecer no card aí o vídeo que eu falei sobre isso, onde a DC na época não quis publicar esse trabalho. Só depois que alguém acabou achando lá os roteiros do Darwyn Cooke e falou, vamos publicar então esta parada. Mas, de qualquer maneira, tá lá, então, uma história que explica, ou melhor, na verdade, conversa aí, né, sobre tudo que envolve o Batman e a sua faceta aí como vigilante da cidade, ao mesmo tempo falando sobre as suas vertentes, ou melhor, seu código de honra de não matar. E uma coisa que você deve observar é que todo momento mais importante da história, o Darwyn Cooke ele faz quase que uma splash page, né? Ele faz um quadro maior aqui em destaque, colocando o que está sendo narrado naquele momento como principal. E aqui você vai ter a abordagem de programas no começo, né, sobre o pai e a mãe do Bruce. Toda a discussão que envolve então aqui, essa discussão então do Batman com o Bruce. E é engraçado, né, você vê aqui o Bruce pequenininho e essa tela gigantesca aqui colocando o Batman em proporção em relação ao Bruce, né? Como se o Batman fosse uma entidade muito maior que o próprio Bruce. E você vai ver isso durante todo o quadrinho, ó. Você vê sempre que o Batman, ele tá sempre maior que o Bruce, como se o Batman representasse algo maior. E o fato dessa história especificamente, o porquê ela se chama Ego, porque nós estamos aqui dentro da psicanálise do Freud, né? Porque nós temos aqui o id, esse aqui é o instinto animal do Batman especificamente, e o Bruce representa o superego, né? Todo aquele código moral
que o Bruce quer implementar na figura do Batman para poder combater o crime. E toda a discussão dos dois aqui acaba formando então o ego, que é o equilíbrio entre o superego e o id. Então isso que eu acho fantástico dessa história, essa diferença, né, essa discussão que existe. Mas você vê, ó, continua vendo aqui então, sempre o Bruce pequeno em comparação ao Batman, né? Isso eu acho fantástico dessa história. E os desenhos do Darwyn Cooke são uma sacanagem, né? O cara desenha muito bem todo esse lado aqui shakespeariano que envolve toda essa história. E ó, se você vê sempre que os heróis, eles são maiores que a própria figura do Bruce. O Zorro também aparecendo aqui, né? O herói da infância do Bruce sendo maior que o próprio Bruce. Isso é fantástico, essa história tem uma narrativa muito, mas muito legal. Tudo que envolve aqui os pais do Bruce é importante também. Eu gosto muito dessa história aqui também por outro fator, né? Eu vou ficar falando que eu gosto muito dessa história muitas vezes, tá? Mas aqui, uma coisa que estabelece muito bem a trama é essa relação do Bruce com o seu pai. E o fato de, por exemplo, o Bruce não matar como Batman é para honrar também o pai dele, que é um médico, né? E você vê a história trabalhar isso. O Thomas sendo o médico e tentando salvar uma pessoa. E falando sobre a morte com o próprio Bruce. Isso é um ponto importante da história, um ponto importante da narrativa. Então é muito legal como a história acaba trazendo isso. Inclusive você vê aqui, ó, como eu falei, sempre uma splash page ou um quadro maior aqui representando um momento importante. Aqui nós temos a morte dos pais do Batman. E até pode parecer, mais uma vez sendo abordada a morte dos pais do Bruce, eu tô de saco cheio disso. Mas eu vi alguém comentando isso que eu achei interessante de colocar, né? Toda história para alguém, todo gibi para alguém é a primeira história, né? E às vezes a pessoa que vai ler aquela trama de um personagem, ela não sabe exatamente o background do personagem, né? E às vezes um trabalho que traga minimamente uma origem do personagem, ela acaba sendo algo enriquecedor para o leitor, né? Então eu acho que às vezes pode ser que nós, macacos velhos, já estamos de saco cheio de uma coisa, mas na trama pode ser algo importante. Tanto é que toda vez que você ler um quadrinho, você tem que sempre pegar um enredo e ver como é que esse ponto do enredo se encaixa na história. Se aparece brevemente, por exemplo, a origem do Batman, isso faz sentido para a trama? Para essa trama faz, não é algo gratuito. Então para mim isso não é um problema especificamente. Mas tá lá, Batman ainda bem gigantesco em relação à figura do Bruce. Nós temos aqui todo o momento do ano 1, né, quando o morcego acaba quebrando a janela, representando basicamente aí o momento onde o Batman surge na vida do Bruce, né, como se fosse um grande estrondo na sua vida. Mais um momento aqui importante, ó, quando o Batman surge, daí você vê a mão dele colocando e todo gigante nessa splash page, também algo importante. E nós vamos para outros momentos importantes, né? O Robin aparecendo, outro momento importante. Nós temos a construção dos vilões aqui, você vê vários vilões aparecendo e o Coringa com certeza vai ser aquele personagem mais emblemático, né? Então isso é discutido também nesse quadrinho, essa relação do Batman com o Coringa. E você vê aqui também o Coringa saindo do tanque ácido, e na verdade virando o Coringa, né? Aqui também a luta entre os dois, muito importante. Então é uma história assim que você vê que ela realmente não tem algo um pouco mais físico, assim, por assim dizer, né? Ela não trabalha aqui o Batman combatendo algo diretamente, né? Mas sim uma coisa muito mais introspectiva. Duas Caras aparecendo aqui também, que é outra figura importante na vida dele. É quase como se essas páginas aqui, que são quase que splash pages, né? Elas fossem... Não é necessariamente, mas tem um pouquinho, né, de rimas visuais, né? Você vai vendo como o Darwyn Cooke consegue estabelecer isso com os quadros dentro da importância de cada personagem na vida do Batman, né? Então isso é legal quando você caracteriza, né, o Batman e constrói bem o personagem. Então o Darwyn Cooke ele faz um acerto muito legal nesse sentido, né? Essa página também eu acho fantástica aqui, porque você vê como ele usa as sarjetas para dividir os personagens, mas ao mesmo tempo como se eles fossem um único personagem. Esse aqui é o único personagem, basicamente, por mais que tenha dupla personalidade, que é o Duas Caras. Aqui você vê o Zorro também, né, com o Dom Diego. Aqui, por exemplo, você vê o Batman e o Coringa, que são personagens diferentes, mas são talvez as duas faces de uma mesma moeda. O Bruce e o Batman, né? O médico Thomas Wayne e o filho Bruce Wayne, né, tentando representar essa questão da preservação da vida. Veja que ponto bacana isso. Então tem várias coisinhas aqui que a narrativa do Darwyn Cooke vai trazendo para construir então tudo que significa o Batman. E essa síntese aqui, para mim, é uma das melhores coisas que envolve o Batman, né? Ele fala de jamais matar, porque por mais que o Batman tenha esse símbolo de aterrorizar as pessoas, ele ainda é um símbolo de
esperança, meus amigos. E isso aqui é um ponto fundamental. Então, para mim, isso é fantástico na trama toda. E a gente acaba aqui, então, com o fim. Então, veja, não é aquela história que você tem, tipo, grandes surpresas, que você vai ter grandes revelações. Ela não tem esse propósito. Ela tem esse propósito de construir. O propósito, especificamente, é construir o personagem. Então, isso que a gente tem que entender. E aí nós temos outras histórias aqui. Pô, e você... Nossa, olha que arte fantástica do Darwyn Cooke. Isso aqui me lembra muito um estilo que é do Eisner, né? Quando ele juntava o título da história com o desenho especificamente. Muito fantástico esse desenho aqui. Esse aqui acho que é escrito pelo Darwyn Cooke também, né? Não, esse aqui é pelo Paul Grist. Mas, pô, esse desenho aqui bem no ar, assim. Cara, o Darwyn Cooke mandava muito, mas muito bem. Adoro o trabalho dele. Uma capa aqui do Batman Adventures, do Gotham Adventures, quadrinho bem legal. Temos essa história aqui do preto e branco também, que é só escrito pelo Darwyn Cooke. Mas o desenho aqui do Bill Ray, ele faz uma mescla, até conforme o próprio Darwyn Cooke fala nos extras, de Frank Miller e Wally Wood. Isso é bacana, essa estátua aqui, né? E é uma estátua que ela não representa assim, algo bondoso, né? Parece uma coisa meio ditatorial, de certa maneira. E bizarro isso. Achei interessante essa proposta aqui. Mas tá lá. Aí nós temos aqui uma história que é escrita pelo Darwyn Cooke, mas com os desenhos do Tim Sale, o Encontro. Uma história bonitinha do Batman com a Mulher Gato. Isso é muito legal. A caracterização desse romance, olha aí, né? Que bonitinho, né? E temos outra história aqui para Solo. Essas histórias da Solo foram publicadas pela Egon Moss até, né? Na coleção de sagas definitivas. E aqui envolve mais, então, um trabalho solo mesmo, do Darwyn Cooke desenhando e escrevendo o Batman. Uma boa história também, olha só. Olha só que fantástico esses desenhos, cara. Olha só como é que o vermelho toma toda a cena aqui. Como é que o Darwyn Cooke caracteriza o Batman aqui, que tem muito da Era de Ouro aqui, sabe? Esse Batman violento. Cara, o cara mandava muito bem. E nós temos aqui essa grande história, que é Selina's Big Score, ou Selina, o Crime Perfeito. Que é aquela história de heist, quando a Selina precisa fazer um assalto e ela começa então a convocar algumas pessoas para ajudar ela. Isso aqui é tipo uma espécie de prelúdio para a fase do Ed Brubaker, que inclusive o Darwyn Cooke começou desenhando. A Selina tinha a revista dela, né? A Mulher Gato tinha a revista dela lá no final dos anos 90, foi cancelado. Final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, na verdade, né? Que ela usava aquele uniforme roxo até. Aí foi cancelado e começaram uma nova revista. E daí isso aqui meio que o prelúdio. O Darwyn Cooke fez o prelúdio, então, para chegar nas histórias que são escritas pelo Ed Brubaker. E aí você vê então aqui esse planejamento que é feito, a Selina conhecendo algumas pessoas do passado dela, né, trazendo de volta pro presente, né. Tem esse personagem que é importante, que é o Swift, que é bem importante assim para a vida da Selina. Então é uma história legal. Se você, sei lá, gosta de 12 Homens no Segredo, 11 Homens no Segredo e coisa do tipo, você vai curtir essa historiazinha, né, que pelo lado noir, assim, e pela maneira como o Darwyn Cooke desenha, vai ser uma bela leitura, sem sombra de dúvida. E esse personagem aqui é muito legal. Esse personagem é o primeiro detetive, um dos primeiros detetives da DC Comics. Ele apareceu no Detective Comics número 1, a sua estreia. Ele é um personagem mais antigo que o Batman, por exemplo. Então é um personagem emblemático para DC Comics como um todo. E é legal o Darwyn Cooke, o Ed Brubaker e alguns roteiristas com o passar do tempo trazerem de volta ele, né? Trabalharem de volta ele. Ele casou muito bem aqui nas histórias da Mulher Gato. Ele aparece bastante na revista mensal da personagem dessa fase do Brubaker. Então fica a informação aí. É uma fase assim que ela saiu incompleta no Brasil, mas ela já tem a maioria publicada aqui, muito por causa da Egon Moss, até, por incrível que pareça. E nós terminamos então com essa história aqui, Tempo de Matar, que é da Amanda Conner e do Jimmy Palmiotti no roteiro, mas com os desenhos do Darwyn Cooke. Essa arte aqui do Darwyn Cooke, ela sai muito do estilo dele, para pegar uma coisa um pouco mais cartunesca, que casa com a figura da Arlequina. Isso é um ponto legal. É uma maneira diferente de a gente ver a arte dele. Eu gosto como ele pode ser versátil no trabalho que ele faz, né? E aí nós chegamos às capas que ele fazia. E aqui é os extras, na verdade, já, né? Eu sei que algumas pessoas não gostam de extras, que acham que não vale a pena ter, porque pode encarecer o produto, mas pelo Darwyn Cooke vale a pena, meus amigos. Você vê essas artes bonitas, isso aqui, ó, representando... Aqui o encadernado acabou não favorecendo muito a arte, né? Mas aqui tem o Alfred cobrindo o Batman, por exemplo, uma arte muito bonita. A retratação da Batgirl aqui, muito legal. Batman e Robin. Temos aqui também a Mulher Gato, a arte espetacular também. A relação do Batman e Superman, que legal. A nossa querida Arlequina aqui. E tem as capas até dos Absolutes, desculpe, dos Omnibus
da Era de Ouro que ele fazia, né? Pena que ele acabou falecendo e não continuou fazendo as capas. E aí nós temos um pós-fácil do próprio Darwin Cook falando sobre as histórias, ele dando um apanhado de como foi a criação das histórias e etc. Inclusive ele fala do Batman Negro, que foi o primeiro trabalho dele para DC, foi quando ele quis ser quadrinista. E ele vai explicando todas as outras histórias aqui. Esse texto foi escrito e publicado originalmente na primeira edição de Batman Ego and Other Tales, que é um outro ponto importante, né, meus amigos? Os encadernados que saem hoje em dia de Batman Ego, a publicação da DC, ele só sai dessa maneira, com outras histórias. Não sai só histórias, não sai só Batman Ego. Batman Ego não é publicado sozinho. Então, por isso que a Panini publicou dessa maneira, possivelmente, né? Porque a DC só libera a publicação desse tipo de encadernado. Até comparando, nós temos os dois encadernados aqui, né? Esse aqui é o da editora Panini, esse aqui é o importado que eu tenho. E a diferença é que esse aqui é o formato americano, esse aqui é um formato deluxe, um formato um pouco maior. Esse aqui tem uma jaquetinha, né? Mas o padrão é a mesma coisa, meus amigos. É muito parecido que os trabalhos, então. A Panini seguiu à risca, né? A publicação. E dentro do possível aqui para não encarecer tanto o produto. E conforme eu já tinha destacado, ela só não publica uma história aqui, que é o encontro do Batman com o Spirit, ou o encontro do Spirit com o Batman, que é aqui, ó, Batman Spirit, né? É uma pena não ter publicado, mas eu até entendo, conforme eu destaquei já algumas vezes, porque isso talvez tenha barateado um pouco mais o preço do quadrinho aqui do encadenado da Panini. Mas eventualmente já saiu pela editora Panini, caso você queira pegar, dá uma procuradinha nos sebos que vale a pena. Essa história é escrita pelo Jeff Loeb com os desenhos do Darwin Cook, e o Darwin Cook honra bastante o que é o trabalho do Will Eisner, né? Quando, por exemplo, ó, ele pega aqui o letreiro para formar o nome do Spirit, né? Aqui, ó, Spirit, é bem coisa do Will Eisner, né? Isso é muito bacana. Mas só fica a informação, então, caso quem queira ir atrás, quem tivesse encadernado, não precisa ir atrás da Panini, na verdade, né? Até porque esse encadernado aqui, da DC mesmo, ele tem uma história a mais, né? Então, vale mais a pena ficar com esse aqui. Caso você queira ter o encadernado com a sua língua materna, né? Pra ler em português, esse da Panini tá bem legal, tá bonitinho, curti bastante, né? Eu sei que não é um material barato, mas, eventualmente, se você tiver a possibilidade de pegar, vale muito a pena este encadernado aqui. Beleza, meus amigos? Então tá aí, demos uma passadinha pelo trabalho aqui do Darwin Cook, lançado pela editora Panini, finalmente. Um encadernado que eu gostei bastante. Beleza? Então agora é hora de a gente trocar de câmera. Vamos continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto, dá uma olhadinha que pode ter o que agrada seu bolso. Inclusive vou deixar aqui os links do Batman Ego, caso você queira pegar aí na loja da Panini, a Amazon, qualquer outra loja que eu achar aí. Vou deixar na primeira postagem aqui. E se eventualmente você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado. Então tá lá, meus amigos, dá uma olhadinha então aqui no material, no trabalho, o que você achou? Vai pegar esse encadernado? Já pegou? Tá a fim de dar uma lidinha no quadrinho? Deixa o seu comentário aqui embaixo, quero saber de você isso, bem como aproveite e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, e estou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.